Olá, boa tarde, estamos de volta. Todos comemos, preparados para nossa parte da tarde da nossa programação. Para quem perdeu o iniciozinho, eu sou Thaisa Pauluzzi, eu sou jornalista da Globo News, mas hoje eu vim aqui apresentar a segunda edição brasileira do Mês da Filantropia Negra, em 2022. E agora a gente vai ter o painel Ações Afirmativas no Ensino Superior e Empregabilidade. Eu convido ao palco a Ana Inês Eurico, que é gestora pública, produtora cultural e educadora social. Ela cursa pós-graduação em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania pela PUC do Rio Grande do Sul e já atuou em projetos de inclusão produtiva de jovens pelo GoIn e pelo iFood. Também vamos ter nessa mesa o Daniel Bento, que é diretor do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT. O Daniel é advogado e foi pesquisador visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, em Nova York, além de fellow do Public Interest Law Institute, em Budapeste. É também coautor dos livros Discriminação Racial é Sinônimo de Maus Tratos, A Importância do ECA para a Proteção de Crianças Negras, e do livro Diversidade nas Empresas e Equidade Racial. Ele também coordena o programa Prosseguir, que apoia a permanência de estudantes negros na universidade e a sua inserção no mercado de trabalho. E a nossa terceira convidada é a Daniela Saraiva, líder do Global Opportunity Youth Network, o GoIn, que é um programa global de impacto coletivo que busca a inclusão produtiva de jovens potência. A Daniela trabalha com impacto social há 20 anos em diferentes países e áreas, com governos, com refugiados e imigrantes, com responsabilidade social corporativa e com juventudes. E, para mediar o debate, eu convido a jornalista, apresentadora e roteirista Karen de Souza. Oi, gente. Boa tarde. Obrigada pelas palmas. Obrigada pelo frio de São Paulo. Gente, brincadeira. Como é que vocês aguentam isso, hein? Olha, cheguei aqui ontem desesperada, cheguei com um look toda arrumadinha, bonitinha, pensando, poxa, vou arrasar, uma sandália bonita. A sandália ficou lá, falei, gente, vou ficar de tênis, porque eu não tenho a menor condição. Comprei essa blusinha ontem, falei, olha, estou pronta, vou ficar aqui. Vocês estão bem, né? Bonitos estão, né? Vamos lá. E, olha, vamos conversar sobre um assunto lindo, né? A gente estava conversando, né, Thaís, quando a gente estava resolvendo as perguntas, e aí a Thaís falou, cara, a gente tem que mostrar o quanto a lei de cotas é potência, quanto a lei de cotas é importante. E uma fala que eu achei maravilhosa, o quanto a lei de cotas é ousada, e como a gente precisa ser ousado, né? A gente precisa de ousadia para superar as nossas desigualdades. Então, eu quero começar lembrando e fazendo todos nós pensarmos aqui no quanto a lei de cotas ela muda a vida individualmente. E aí eu vou contar com a Ana. Ana, como é que a lei de cotas muda individualmente a vida de alguém? Oi, gente. Boa tarde para todos, todas, todes, né? Frio é assim mesmo, São Paulo é assim, muda do nada. Mas eu quero iniciar minha fala partindo de um lugar que vocês conversaram muito hoje pela manhã, que é de projetos sociais, a questão da inserção. Eu venho desse lugar, sou cria de projetos sociais, sou cria de periferia, e a gente sabe que ali, nesse local, os nossos direitos negligenciados, os nossos direitos invisibilizados, porque eles sabem o que a gente precisa, mas para que ir lá fazer, né? E eu venho desse lugar onde a nossa luta é diária, de acesso a melhores oportunidades, de acesso à qualidade de ensino. Isso é desde quando a gente começa pequenininho ali, na escola fundamental, escola pública, com todos os déficits que existem, com tudo que existe, para além dali. E eu falo que a educação, para mim, me abriu muitas portas.
muitas portas. Não só de estar aqui hoje, por exemplo, falando com vocês eu tendo a oportunidade de falar, estar nesse painel com pessoas incríveis, mas também de poder me trazer uma visão de carreira, uma visão de outras possibilidades para além do que estavam ali ao meu redor. Porque a gente fica nesse mecanismo, né? Você trabalha, você estuda, aí você está trabalhando e estudando ao mesmo tempo, e tudo aquilo. Você cresce naquele universo. Você não tem uma projeção de carreira, você não tem uma projeção do que você pode fazer. E a lei de cotas, quando ela veio, né? Trintei né? No final do ano passado. E aí, quando eu entro para a faculdade, acho que a primeira coisa que me deixa super feliz quando eu falo assim, quando eu recordo, é a felicidade que a minha mãe teve. Porque ela não teve essa oportunidade. E mãe tem que ser feliz. Tem. Né? E o grande sonho da minha mãe sempre foi terminar o ensino médio dela. Ela veio, né, ali da questão de ser empregada doméstica e tudo mais, todo esse contexto que a gente sabe que é de muito próximo a muitas outras realidades. E quando eu falo para ela, mãe, vou ingressar, conseguir uma bolsa de 100%, a felicidade dela foi muito boa. Permanecer lá foi difícil? Eu vou falar para vocês, foi muito difícil. Muitos desafios constantes. Não só por ser negra, não só por ter uma qualidade, né, ali a qualidade de ensino de base não ter sido tão boa quanto deveria ser, ainda mais num curso de gestão pública, que eu fui fazer para contrariar, porque eu queria entender o porquê que o sistema não funcionava onde eu morava. Então, assim, os desafios de você acordar cedo, pegar 2 horas de ônibus para ficar lá, estudar no meio do caminho, para garantir que você consiga acompanhar, entre aspas, né, os seus colegas de classe. Então, acho que hoje a lei de cotas, para mim, ela ressignifica muitas coisas. E uma delas, por último, né, para finalizar a minha fala, é a questão de eu ter tido a oportunidade de entrar agora na minha pós-graduação em Direitos Humanos. Que, se eu não conseguisse, se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu tenho certeza não, mas eu garanto que seria muito mais difícil do que foi para mim. Então, eu sou a primeira da minha família a cursar um curso de pós-graduação. E isso é uma grande conquista. Eu acho que entra aí, Ana, também numa coisa que, às vezes, eu vejo que falta um pouco a gente conversar e levar em consideração, que é a gente ser feliz. Né? Principalmente a galera da militância, né? A gente está o tempo todo falando, a gente precisa disso, e, às vezes, a gente não está lembrando da felicidade, do orgulho, das pequenas alegrias da vida adulta. Né? Então, eu acho que a sua fala remete muito a isso. Né? A gente pensar que, olha, foi algo que eu consegui, mas eu trouxe felicidade para minha família, eu me sinto feliz por onde eu cheguei. Né? E aí, ainda seguindo nesse caminho de pensar nessa juventude que alcança esse espaço, encontra essas alegrias, Daniela, as cotas, elas representam quais tipos de oportunidade? Olá, boa tarde. Eu estou com uma pouca voz aqui. Ninguém reparou. Ninguém tá tudo reparou, bem. né? Estou só com uma voz assim diferente. É um prazer estar aqui falando, e, enfim, para essa plateia nesse tema que eu acho que é muito importante para a nossa construção, para o nosso país hoje, né? Que é a equidade. Então, eu quero trazer um pouquinho da experiência, não tanto, né? Eu acho que o Daniel tem muito mais propriedade para falar da lei de cotas, mas, para mim, da experiência que a gente teve na construção do GOIN, né? Que é o Global Opportunity Youth. E a primeira coisa, quando eu vim, né, para construir um projeto de impacto coletivo com as juventudes, era: que juventude é essa? Né? Como é que dados, assim, não só dados, mas vamos levantar dados nessa cidade, onde estão essas juventudes, né? Para poder, no meu lugar, era um lugar ainda cognitivo de tentar entender, né, quais eram as barreiras e, enfim, tivemos ajuda para poder entender, e aí você começa a ver que a barreira, né, lógico que a racial é a mais estrutural, mas ela também é territorial. Né? Então, falaram da interseccionalidade hoje de manhã, e é bem isso. E aí você se dá conta que o problema é bem complexo, né? Da empregabilidade do jovem, da lei de cota e da inclusão produtiva que a gente está falando, que, na verdade, é uma jornada, né, que o jovem tem, né, principalmente para, né, se tornar, né, um cidadão, para realizações através de sua atividade produtiva. E aí a gente... Com isso do porquê, né, o opportunity, né, a gente se dá conta, e a gente começa a conversar com os jovens, né, no meio da pandemia. E o que vocês sonham? Né? Então, falando de felicidade,
E a maior parte dos jovens que a gente estava falando nesses territórios, porque 70% deles em São Paulo vivem nos extremos, então é bem demarcado também isso, né? Eles sonhavam em ir para o ensino superior. E aí a gente chega, nossa, interessante, né? Então, o primeiro sonho de um jovem periférico, que a gente chama de jovem potência, é ter acesso a esse ensino superior. E se a gente quer trabalhar com esse jovem, a gente tem que ajudar ele nesse sonho, né? Porque é isso que é, né, trabalhar na inclusão desse jovem. E aí a gente vai olhar um pouco mais, né, quantos desses jovens estão chegando ao ensino superior. Em São Paulo, só 5% deles estavam chegando ao ensino superior. Então, a gente começa a falar, nossa, como é que a gente quer celebrar, ajudar sonho e, ao mesmo tempo, lidar com essa realidade, né? Então, uma das coisas que a gente começou a trabalhar, que você falou do Opportunity, a gente usa o Opportunity Youth, a gente falou que é uma linguagem em inglês, né, um programa que vem se inspirar enfim, está em vários países do sul do mundo, né? A gente foi olhar como é que a gente traduzia isso, e a Ana, né, era jovem na época, agora ela já não é mais jovem, com os 30 anos dela, mas ela era jovem voluntária do projeto, depois ela passou a ser parte da equipe. E a gente foi olhar como as pessoas se chamavam esses jovens, né, gente? Esse jovem é periférico, é o jovem que sem, é o jovem nem. E a gente também começou a falar, nossa, nem a gente tem uma narrativa positiva, né, feliz para esse jovem. E a gente quer ajudar o jovem a sonhar se ele também não consegue se ver num lugar de sonho. E daí o Opportunity Youth, que já é uma construção de narrativa feita em muitos países. Então, a gente vem trabalhando com esse termo jovem potência, né, para essa construção também de narrativa, que eu acho que vocês aqui estão hoje, né, a gente está aqui também fazendo isso, e dessa construção dessa narrativa de potência, né, desse jovem e de sonho desse jovem. E a cota, ela é uma desses caminhos, desses fluxos, né, para essa potência ser exercida no mundo. Eu acho que aí eu termino minha fala aqui. Daniel, quando a gente pensa, são 10 anos, a gente comemorou ontem, né? Parabéns, palmas para as cotas. 10 anos ontem. E, assim, hoje, quando a gente pensa em empregabilidade desse jovem, o que mudou? Quais são os resultados desses primeiros 10 anos? Olha, a gente tem uma mudança de perspectiva. A primeira coisa aí, boa tarde. Também aí te dar as boas-vindas a São Paulo com frio. A gente está no momento, deve ser o mais frio do ano, né? Porque vou te falar. Eu vim nesse dia, né? Uma pessoa no dia mais frio do ano. Trouxe o frio. Mas, então, é fundamental a gente olhar para esse tema. Primeiro, pensando em educação, que, quando a gente olha para a LDB, tem um tripé lá, quando a gente vê os primeiros artigos, que reproduz a Constituição no que se entende aí, em termos de princípios da educação, que é a preparação para o mundo do trabalho, é o exercício de cidadania, mas é o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, quando a gente olha no CERT, né, que é a organização que hoje eu estou na direção, né, estou lá há mais de 20 anos, uma organização que tem a área do trabalho como carro-chefe, traz no nome, né, Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Mas, quando a gente percebe o papel da educação, e aí é importante a gente qualificar que educação é essa, né? Falando isso aqui no Instituto Unibanco, quão importante é. Porque a gente ouve muito um mantra, quase, né, que a saída é pela educação, a saída é pela educação. Depende. Depende. Se é uma educação que reproduz racismo, ela é uma educação que não só deseduca, como desumaniza. Então, a gente precisa qualificar, e as cotas vêm nesse movimento de qualificar a educação que a gente quer. Pensar que tipo de educação a gente quer. Dialogar com história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Isso deveria ser algo fora da lei, mas foi necessário editar a Lei 10.639, que modifica a LDB para inserir esse conteúdo. E educação não é só importante para a gente aqui, mas também nos Estados Unidos, e aqui a gente tem nesse evento, né, a participação de organizações estadunidenses também. A gente teve um grande caso na educação nos Estados Unidos, que foi
para a Suprema Corte em função da segregação, que é o Brown versus Board of Education, que é de 54, e que colocou fim, do ponto de vista jurídico, à segregação nos Estados Unidos, né, depois de décadas e décadas. E aqui no Brasil, a educação teve um papel determinante para recolocar o debate sobre relações raciais. Então, a gente pensa que, quando foram discutidas as cotas, isso no início do século XXI ainda, né, nós temos a Declaração de Durban, na África do Sul, como um ponto de partida muito importante para esse avanço. Isso é implementado, a gente tem um avanço enorme nessa entrada da juventude negra, sobretudo nas universidades. Depois é que a gente vai ter a lei que vem para ratificar o que estava acontecendo em várias universidades com leis estaduais, ou mesmo só com a autonomia universitária, né? E isso avança. Porém, quando a gente olha o mundo do trabalho, não necessariamente houve uma absorção dessa juventude negra, sobretudo quando a gente pensa em uma futura liderança, né, nas instituições. A gente está nesse momento em que houve um avanço significativo, e isso é importante falar, no ano em que está previsto na lei, no artigo 7º, né, uma revisão. Então, é importante, a gente vê todos os estudos apontam tanto para o avanço quanto para a insuficiência. Então, que a gente precisa avançar, né, ainda mais. Mas as instituições que são empregadoras, elas têm hoje um desafio muito grande, que é de olhar para esse grupo que, provavelmente, eu diria que é o mais, mas um dos mais que sofre violações de direitos humanos no Brasil, que é a juventude negra. E aí eu estou falando na cidade, estou falando no campo, estou falando, enfim, direito à educação, direito ao trabalho, mas é a juventude negra também que é certamente portadora da mudança nesse país. Né? Quando a gente olha as instituições, estão mudando pelo caminho dessa juventude negra que tem cobrado, quando necessário, tem chutado a porta, e é necessário fazer isso muitas vezes, para que tenha o seu lugar, para que se veja possível. E, um dia, falando com o Lázaro Ramos, depois de alguns anos do Prosseguir, né, que é um programa que a gente tem no CERT, justamente para fortalecer essa juventude negra na universidade, considerando que as políticas públicas dos últimos anos têm desaparecido, né, para uma permanência com êxito na universidade, eu falava para o Lázaro, olha, uma entrevista sua foi muito importante para que a gente pensasse o Prosseguir. Há muitos anos eu tinha visto, em que ele falava o quanto o bando de teatro Olodum foi fundamental para ele se ver possível nas artes cênicas. Ele via aquela juventude negra e pessoas de mais idade, todo aquele elenco negro fazendo desde teatro, enfim, uma série de coisas, televisão. E, para o Prosseguir, né, quando a gente olha o mundo do trabalho para essa juventude negra, é justamente a importância da gente possibilitar cada vez mais que ela se veja possível. Porque, quando se fala em narrativa, né, infelizmente, a gente tem uma narrativa para a juventude negra que fica, muitas vezes, circunscrita à questão de segurança pública, à questão de violação de direitos, mas é potência, sim. É potência, mas que a sociedade brasileira ainda não valoriza. Então, como é que a gente faz para isso avançar ainda mais? É nesse momento estratégico, quando já se registram todos os avanços com relação à lei de cotas, né, na educação, no ensino superior, que a gente tem que dar um salto, né, para as instituições, de fato, projetarem como futuras lideranças. E a gente está vendo isso acontecer agora, isso está alterando as relações de trabalho também, mas precisa avançar muito mais. A gente, ainda continuando nesse gancho, então, a gente pode falar um pouco sobre as medidas afirmativas dentro do mercado de trabalho? Será que a gente deveria pensar nisso enquanto lei também, usando a lei de cotas como um exemplo, uma inspiração? Porque até tem uma fala que eu acho bem bacana da Coalizão Negra por Direitos, que eu vou até abrir aqui e vou citar. Considerada a lei de cotas, considerada a principal política de redistribuição de recursos voltada para compensar os efeitos da discriminação e reduzir as desigualdades raciais no Brasil. E aí eles falam que é uma lei ousada, né? Foi até o que eu usei para começar nosso tempo aqui. Será que é o momento da gente pegar essa inspiração lá de 2012 e seguir e aí já fazer a conexão com essas medidas afirmativas que têm acontecido no mercado de trabalho? Aí você começa essa resposta e, se quiser adicionar, Daniela, fica à vontade. Eu acho que é um momento fundamental que para a gente pensar
mais medidas, né, que sejam concretas nesse território. Quando a gente olha para a lei de cotas, ela trouxe esse avanço, né, como política pública, como algo que está intimamente ligado, né, a essa oportunidade na universidade. E quando você olha para as empresas, é um pouco diferente, mas eu lembro que já existe uma previsão, mais do que legal, constitucional. Eu sempre gosto de lembrar. Tem o artigo 170 da Constituição, inciso 7. Ele diz que é princípio da ordem econômica reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quem é a ordem econômica? É, sobretudo, as empresas, mas também outras instituições empregadoras. E princípio, a gente aprende no primeiro ano da Faculdade de Direito, ele não é uma mera elucubração. Não, ele é norma. Assim como regra é norma, princípio é norma também. Deve ser seguido integralmente. Então, tem essa previsão, mas, no Brasil, muitas vezes, a gente tem que repisar o óbvio e o já dito, né? Assim como também na Constituição diz lá que a história e a educação devem relevar as contribuições dos diferentes povos, né, que contribuíram para o processo civilizatório do Brasil. Mas a gente precisou da Lei 10.639. De novo, quando a gente fala que é papel das instituições, então não é um favor das empresas e outras instituições empregadoras reduzir desigualdade, e sabendo que, no Brasil, a primeira matriz de desigualdade social é o racismo, que a gente tem que lembrar as interações, depois da invasão portuguesa, as interações entre portugueses, indígenas e negros, as primeiras, foram com base numa hierarquia, que se chama racismo. É um sistema de opressão que hierarquizou a vida europeia como de maior valor, a vida negra e indígena como de menor valor. Foi a partir desse sistema que as desigualdades no Brasil foram se multiplicando sistematicamente. Então, essa é a matriz de desigualdades sociais primeira que a gente teve. Entendendo isso, e que as empresas têm o papel de reduzir desigualdade, como afirma a Constituição, então, é necessário, elas precisam fazer um trabalho de equidade racial. Isso vem crescendo, muitas vezes porque a empresa percebe que, além de ser o certo a fazer, ela também lucra com isso. Então, a gente, muitas vezes, tem que convencer as empresas, mas aí, mostrando os números, fica mais fácil, né, que esse é o caminho que traz para elas também o enriquecimento, e não é só do valor econômico que a gente está falando, a gente está falando também do futuro, porque não vai dar mais para ser uma bolha branca numa sociedade com grande maioria negra. Quer adicionar, Daniela? Eu acho que eu só queria adicionar, na questão da empregabilidade, né? A gente também tem lidado muito com empresas, e eu tenho muito separado a questão da inclusão, da inserção, muito por causa da discussão da lei do aprendiz, por exemplo, né? Que poderia ser um instrumento muito de entrada, né, da juventude e potência, mas você vai olhar os números, a gente, no Brasil, ainda tem muito poucos dados agregados, mas do aprendiz, 40% só desse contingente do aprendiz, ele vem de vulnerabilidade social. A maior parte dos aprendizes da empresa também vem de indicações da própria empresa. Então, são coisas que vão também dificultando, né? Que você, às vezes, tem um instrumento, mas ele em si não é causa e efeito, né? Principalmente num sistema de empresas, né? E, mesmo assim, quando a gente vem falando muito com a empresa, a gente fala, num sistema legal, o aprendiz seria um compliance, não seria uma política de inclusão afirmativa. Então, a gente gostaria que eles fizessem mais, né? Então, e eu acho que é super importante que tem empresas fazendo mais, né? E aí eu acho que é uma discussão que a gente tem tido muito, não é só nesse o quê, mas como fazer esse mais, né, nesse país. A gente precisa olhar muito para o como hoje, né? Porque a gente, mesmo políticas de empresas que a gente tem visto afirmativa, que são uma porta de entrada, mas esse jovem ele tem todo um histórico aí que ele precisa ser cuidado, né? Que ele precisa ser olhado. E aqui a gente já falou de manhã, os óculos precisam ser diferentes, né? Então, quem ainda está lá olhando no RH, que é com quem a gente fala muito, talvez não tenha ainda esses óculos, está precisando ter, né? Mas ainda não, como a maior parte dessas pessoas são brancas, elas não conseguem olhar do lugar que ele vem, do lugar de potência, do lugar do seu território, né? De um jovem que passou por muitas coisas e precisa ser acolhido como um todo para poder
exercer essa potência dentro da empresa, né? Então, a gente acredita muito nisso. Eu acho que são conversas que a gente precisa fazer até mais junto, né? Acho que muitas pessoas estão falando com a empresa. A gente está no momento do mundo que você olhar, os CEOs hoje são onde as pessoas mais confiam. O índice de confiabilidade nos Estados Unidos dos CEOs é super alto, maior do que do próprio governo. Acho que no Brasil também a gente deve estar assim, né? Então, a gente tem uma janela de oportunidade, eu acho, aí, sim, para talvez, né, criar algumas ações afirmativas. Elas são importantes, mas elas não são suficientes, porque o como também vai sempre fazer a diferença, não só esse o quê. Então, eu queria trazer isso. E aí a gente fez uma pesquisa, e tem algumas pesquisas com empresas, né, até uma da Fundação Itaú Educação e Trabalho, com as 500 empresas, e ainda seguem pedindo, né? Assim, as empresas ainda querem que o jovem chegue... pelo menos elas falam com as habilidades socioemocionais resolvidas. Depois de 2 anos de pandemia, onde a gente está num momento de muita dificuldade de tratar a saúde mental desses jovens, como é que a gente pode ter isso já resolvido para chegar na empresa, né? Então, nos meus discursos, conversas com a empresa, né, a gente volta para esse lugar e eu fico pensando, nossa, realmente... ele já tem que estar... Porque elas falam, a gente tem predisposição para fazer uma formação técnica, mas eles deveriam chegar, né? Porque a gente fica tentando entender o que esse jovem precisa para chegar nessa empresa, né? Não só o que a empresa precisa para mudar o seu sistema, porque a pergunta do inglês, que hoje pode não ser mais tão óbvia, né? Para muitas empresas, tá bom, deixei de pedir o inglês. E outro dia eu perguntei, por que o ensino superior? Por que você pede para essa vaga de entrada no ensino superior? Se apenas 5% dos nossos jovens estão no ensino superior, eu estou excluindo muitos deles para entrar nessa vaga de entrada. Estou falando vaga de entrada de empresas. Aí uma empresa me falou, bom, eu não sei. Pois é, então a gente não sabe. Essas barreiras do sistema elas estão aí colocadas. E ninguém está se perguntando. Então, esse salto de legislação ele é muito importante, talvez, para forçar a gente a perguntar. Fazer essas perguntas e mudar esses sistemas que a empresa tem hoje, que dificulta a empregabilidade dos jovens. E, Daniela, assim, na maioria dos casos, isso é uma curiosidade assim, bem particular, na maioria dos casos as empresas elas estão abertas para esse tipo de conversa, discussão. Como é que é o mercado? Assim? Acho que aqui tem gente do Pacto, tem Daniel, tem muita gente que está fazendo conversa com a empresa. Para a gente... Como a gente está com jovem, muito acaba entrando nessa conversa do jovem aprendiz, que também é um mandato legal. Então, a empresa fala, legal, quero trabalhar com aprendiz, eu já trabalho com aprendiz, então eu já lido com esse problema do jovem. Como assim? E a gente tem falado muito, o aprendiz, assim como a cota, é uma legislação, gente. Não é um programa de inclusão. Você está obedecendo uma lei, uma regra legal, você não está mudando o sistema ou criando. Né? Então, acho que tem abertura para conversa, eu acho que tem, né? E acho que tem abertura para... Mas eu, né, do meu lugar, né, de branca, mais privilegiada, acho que ainda é muito lento. Então, e acho que ainda os óculos ainda estão muito distantes de muitas pessoas. Eu entendo a pressão do RH, a gente também tem tentado entender a dor de quem está do lado de lá, né? Esse gerente médio de empresa, né? Já estive do outro lado. Também tem muita pressão, mas eu acho que talvez uma legislação seja um impulso que a gente esteja precisando nesse momento, principalmente para o jovem, né? Lembrando que a gente está na maior geração jovem da história. A partir desse ano, a gente começa a envelhecer, e a gente vai envelhecer muito rápido. Então, cuidar desse jovem, incluí-lo produtivamente, é importante para o hoje, mas importante para o amanhã, que está chegando aí. Obrigada. Gente, a gente está recebendo já perguntas de vocês, podem enviar, tá? Eu vou só fazer uma última daqui da nosso roteiro, e depois eu passo para as perguntas que estão chegando dos nossos amigos aqui. Ana, não tem uma obrigatoriedade de revisão, mas tinha uma sugestão de que a revisão da lei acontecesse agora em 2022. Já percebemos que não vai rolar, né? Porque agora a gente só fala em eleição, depois Copa, Natal, 2023. Então, provavelmente não vai acontecer, já parece que não vai acontecer mesmo. Diante desses resultados, dessas nossas conversas, o que você acha? A gente já poderia pensar em tornar essa lei, por exemplo, uma lei permanente? A gente já está falando de algumas mudanças que podem acontecer, né? A gente pode pensar, talvez, na permanência dela? O que você acha?
Olha, eu acho que a permanência dela é algo muito complexo da gente trazer isso para esse contexto atual. A gente está num momento, que nem você falou, onde a política já está olhando outras coisas. A questão das cotas é uma reparação histórica. 10 anos da lei ali não vai reparar 100 anos de escravidão de pessoas negras e indígenas. Esse é o primeiro ponto. Então, é preciso, sim, ser revista. É preciso, sim, que a gente possa trazer um olhar para a atualidade, que a gente possa trazer ela para uma transversalidade na nossa realidade. No meu ponto de vista, seria isso. E já puxando também essa questão de como que a gente poderia estar nessa perspectiva, na questão da inclusão produtiva dos jovens no mercado de trabalho, agora eu vou trazer minha fala dentro, sendo a jovem ali. Quando a gente entra dentro dessas empresas, nessas grandes empresas, não tem também uma política para a gente permanecer lá. É que nem na faculdade. Você entra lá, você é um jovem negro. Você está ali entrando, você acabou de se formar ou não, esse é o seu primeiro emprego, independente do processo ali que você fez para inserir naquele mercado de trabalho. Você entra na empresa, você é visto diferente, você é tratado diferente. A sua fala parece que não tem valor ou peso porque você não tem qualificação X, Y, Z. Às vezes você não... não, tudo bem, você não ter o inglês, tudo bem, você não ter uma pós. Mas é quando você vai sentar na cadeira, você vai olhar para o lado, aí você tem ali um par seu, que é da mesma idade que você, uma mulher branca ali e tal, fez a mesma qualificação. Na hora de subir de cargo, é ela quem sobe, não é você. É ela que tem as oportunidades de ter qualificação, é ela que tem a oportunidade de garantir outras coisas. E nós, negras, não, você ainda precisa trabalhar os skills. Não, você precisa fazer uma pós, você precisa de uma especialização. Mas não olha o todo, não olha as qualificações que aquele jovem tem. É como a Dani disse, aí falar, o jovem tem que chegar mentalmente bem. Como que se chega mentalmente bem? Se, para ele poder chegar ali no trabalho, o contexto que ele está inserido não é olhado. Aquele jovem precisa pegar a condução, aquele jovem vai saber o que aconteceu anteriormente na vida dele ali, um dia antes. Será que ele comeu? Então, assim, permaneça. A gente está falando de lei de cota. Tem que olhar tudo, tem que olhar a permanência, a garantia desde a faculdade e dentro do trabalho. Porque depois esse jovem não consegue continuar ali dentro daquela empresa. Ele adoece, ele não se acha potente, ele não se acha capaz e vai embora. E aí ele vai para onde? Para serviços não desqualificando, mas para serviços inferiores ali. Ele não se vê mais projetado, eu não posso estar ali. Tem uma frase da Lisiane Lemos que eu gosto muito, que ela fala que a gente só sonha com o que a gente vê. E é isso. Como é que eu vou olhar e falar assim, eu posso ser uma CEO de uma empresa se eu não vejo uma pessoa igual a mim lá? Se eu não vejo um professor, se eu não vejo um docente numa faculdade que é igual a mim, que entende a minha realidade. Então, assim, é muito complexo. Sim, a gente precisa rever a lei de cotas, a gente precisa rever muitas coisas, porque o nosso país, como o Daniel disse, é racista. Infelizmente, é racista. Só tem que falar, somos. Beleza, nós somos. Então, para onde a gente vai agora? Porque ainda tem esse lugar, né? Obrigada. Vamos para a primeira pergunta que vocês enviaram. Não é para alguém específico, qualquer um de vocês pode responder, até mais de um também, fiquem à vontade. A pergunta é a seguinte: existem muitos programas de ações afirmativas para brancos, bolsas, fellow, etc., etc. Por que tanta resistência às cotas raciais? Quer começar, Daniel? Porque elas ressignificam relação de poder. Porque, quando a gente olha para o racismo como um sistema... Para mim, essa é a melhor definição de racismo. É um sistema de opressão que hierarquiza as pessoas de acordo com o pertencimento étnico-racial. Ou seja, se sou branco, se sou negro, o racismo vai dizer se minha vida tem mais ou menos valor. Isso para a segurança pública, e aí as mortes, apontando um genocídio de juventude, isso na educação, isso no trabalho. Então, quando a gente pensa o que são as instituições hoje, se a gente não problematizar que elas não foram naturalmente construídas assim, sim artificialmente, a partir do racismo, a gente não entende as cotas, as reservas de vagas para pessoas negras. Ou seja, se a gente não entender que, historicamente, sempre houve uma cota de 100% para branco no país. Essa é a questão.
Isso não é natural quando a gente pensa. Porque a gente olha para a liderança de todas as instituições, praticamente. Ou a gente vai concordar aqui, consensar entre nós, que existe congenitamente algo para as pessoas negras não estarem nessa posição de liderança, então elas são incapazes geneticamente, ou a gente vai entender, não, tem alguma coisa errada, né? Desde o princípio, aí, tem né? uma coisinha aí, né? Então, acho que trazer isso, quando a gente pensa as instituições, é problematizar a todo instante, né? A gente brinca muito que, às vezes, a gente vai muito dentro de instituições, né? O CERT tem feito esse trabalho, e é um trabalho que vai muito para além da técnica mesmo. A gente pode fazer censo, a gente foi a primeira instituição a fazer censo em instituições, visando equidade, visando valorização, diversidade, etc. Mas, na verdade, a questão é nosso lugar no mundo. Assim, você pensar que você vai ver o mundo com outra lente, né, como já foi dito aqui. E não uma coisa que a gente vê em algumas instituições, você vai lá, tem o dia da palestra, né, de diversidade, aí junta todo mundo, tal, vamos lá. Novembro. E tal, vamos lá. Geralmente novembro, tá chegando. Novembro é o nosso mês, galera. E aí as pessoas falam, não, legal, vamos assistir, assiste aí, todo mundo se emociona, aquela catarse, né, e tal, tem gente que cai lágrimas. Ufa, agora eu vou voltar para o meu trabalho. Fiz a minha parte. Então, se essa for a compreensão de que eu vi lá, me emocionei, agora eu volto para o meu dia a dia, nada vai mudar nessa instituição, porque nada mudou nessas pessoas. É isso que a gente precisa trabalhar para ressignificar o que é essa compreensão em relação a cotas, a esse quadro que a gente tem, que não é natural. Esse quadro foi artificialmente produzido, então é necessário que a gente tenha medidas de equidade racial. Querem adicionar? Porque essa resistência às cotas, né, raciais? Porque, na verdade, é tão estrutural que é um modelo mental, né, para mim, do meu lugar de branco. E acho que as pessoas... enfim, são muitas camadas. E como a gente muda isso... Eu sempre penso, quem vem estudando, trabalhando problemas complexos, né? A gente tem novas práticas da empresa, cria uma nova política, mas realmente a gente está fazendo a mudança que é do modelo mental das pessoas. E acho que né, eu tenho me perguntado, né, desse lugar, no meu lugar, e eu acho que, né, com a ajuda de vocês, de todas as experiências que eu já tive, tem me ajudado a mudar o meu modelo mental e como eu ajudo as pessoas a mudar o seu modelo mental, né? Eu acho que é por isso essa resistência, que não é a cota, é a divisão de poder, é a divisão ao diferente, ao que não está acostumado, a um olhar que não tem, que é muito estruturante. Então, como a gente ajuda nisso, assim. Quer adicionar, né? Vou seguir para a próxima pergunta, da Ana Célia, que é do Quilombo Rural do Barroso, no município de Camamu, na Bahia. Está aqui a Ana? Ou mandou? Um beijo, dona Ana. Muito obrigada, tá? A pergunta dela é: qual o caminho para incentivar os jovens a ingressar nas universidades? Aqui, e aí aqui dela é o município de Camamu, lá na Bahia. Aqui os jovens perceberam a motivação devido às dificuldades. Eu acredito que não é perceber, eles ficaram desmotivados devido às dificuldades. Então, na opinião de vocês, qual o caminho para incentivar os jovens a ingressar nas universidades? Quem começa? Tem um papo reto que, às vezes, eu falo com o jovem, assim, você que termina o ensino médio, não faz tanta diferença em termos de salário e acesso ao emprego, porque tem um sisteminha lá que você tem que preencher para a vaga. Se você não tem nem ensino... Se você não tem médio completo, médio, você nem entra num sistema. Então, a gente está num lugar que o cara nem entra. E eu falo, putz, você pode entrar em muitos sistemas, mas, para isso, você precisa dar um passo além. Não é fácil dar esse passo além, né? Então, eu sempre... E aí tem pesquisa, uma pesquisa da GV fala que é quase 140% a mais que você tem de salário se você completa o ensino superior ou não, né? Então, a gente ainda tem um país que demanda as suas vagas de mercado formal, eu estou falando, né? Ainda muito pautada, né, de completou ou não, tem ou não ensino superior. Então, ele ainda é muito importante, né, nessa pauta aí, né, de acesso. E não significa que todo mundo tem que fazer, que todo mundo tem que ir para o mercado formal, né? Que eu acho que a gente também tem que olhar que esse não é a corrida do jovem.
né? Porque também eles também foram me ajudando, mas eu não sei se eu quero ser isso, né? Então, mas eu acho que dar informação, dar referências do que é um jeito de ajudar ele a olhar, né, o que ele pode e a sonhar, né? E a educação superior, para mim, é uma das formas desse sonho, de alcançar esse sonho. Eu acho que essa questão das oportunidades tem que chegar. Esse é o primeiro ponto. As oportunidades não chegam para jovens negros, não da mesma maneira que para jovens brancos. Quando a gente está... Eu até estava conversando com as meninas antes da gente começar o painel, a sensação que dá é que a gente está sempre numa corrida e que a nossa linha de chegada sempre vai indo mais para frente, Porque, quando você chega numa ponta... fiz o ensino médio. Ufa, cheguei. Não, você precisa fazer a graduação. Cheguei. Não, você precisa fazer uma pós, você precisa fazer um mestrado, doutorado. E aí essa linha vai indo para frente, vai indo para frente. E as oportunidades vão ficando distintas. Elas vão ficando cada vez mais difíceis. Mas acho que para criar essa nova geração queira ter essas oportunidades, ela precisa saber que existe. Tem muitos jovens que não sabem, até hoje, em 2022, que eles têm acesso à USP, ao SENAC, a uma ETEC. Eles não sabem. Como que você acha que a gente faz essa informação chegar neles? Um dos meios que a gente pode fazer, todo mundo fala, rede social, o jovem está nas redes sociais, vamos fazer. Nem tudo, porque nem sempre o jovem que está na rede social ele sabe utilizar aquele celular. Então, assim, eu acho que um dos caminhos é, sim, escola. A gente tem aí os professores, a gente tem as escolas públicas que podem ajudar nessa disseminação dessas informações. O professor de escola pública, eu não sabia, meu professor de escola pública não me falava, vai, Ana, você pode entrar, fazer um Enem, não fala. Hoje até tem mais, mas antes não tinha. Mas o professor pode falar, olha, gente, vocês podem fazer um técnico ali no SENAC, você pode fazer uma ETEC, se você quiser um ensino médio um pouco mais completo. A USP é para você também. Porque o que a gente faz? O jovem não sabe que tem acesso, ele se mata de trabalhar para pagar a faculdade. Qual que é a lógica? Não tem lógica. Sendo que a gente tem oportunidades de ser inserido, só que nos negam isso, não falam para a gente. O jovem de periferia não tem assim, eu vou pegar meu celular e procurar vagas de emprego XYZ no CIE da vida, por exemplo. Se ele não sabe que existe esse lugar, quem são os grandes mecanismos de informação dentro de periferias? Líderes comunitárias. Porque são elas que fazem isso. Ela que vai lá propositar, olha, vai abrir um curso ali, vamos lá comigo fazer. Ela vai na porta. Ela faz um assistencialismo para além disso. E a maioria é o quê? Mulheres, negras, periféricas, que estão ali no dia a dia. Falo isso porque minha mãe é uma líder comunitária. E eu vi a luta dela não só para me colocar, para poder fazer, né, trazer as oportunidades, mas a maneira como ela sempre lutou para levar oportunidades para dentro da comunidade, o acesso a elas. Eu vou fazer um curso lá não sei aonde, no centro da cidade. Não dá. Meus jovens daqui não têm dinheiro. Dá para vir aqui? Dá. Então tá. Então, eu te arranjo um espaço, e ela arranja. Te arranjo, porque elas são assim, líder comunitária é assim. Arranja espaço e arranja uns 50 jovens ou mais para garantir que aquilo aconteça. Para que esse movimento não se repita de esse jovem, coitado, não terminou o ensino médio. Olha a quantidade de evasão escolar que a gente teve durante a pandemia de jovens periféricos. Muitos. Por quê? Fome, tem que trabalhar. Qual que é a perspectiva dele de sair dali e garantir que ele vá trabalhar no Itaú ou em qualquer outro lugar? Mas eu não quero ser jovem aprendiz. Como que eu vou? Eu não posso ser jovem aprendiz. Às vezes, eles nem sabem que eles têm o direito e, muito menos, que aquilo é para ele. Então, o que a gente tem que fazer? Levar para eles essa oportunidade. E falar, você pode, você deve. Vai incomodar, e aí é para isso mesmo, é para incomodar. E, daqui a alguns anos, você vai estar ali como diretor. E é isso. E assim vai o movimento, porque um puxa o outro. É assim que a gente tem que fazer. Então, é isso, é levar o acesso para esses jovens. Quer adicionar, Daniel? Não, só para dizer que eu entendo muito essa pergunta, justamente pelo que a Ana trouxe, né, de que
esse período da pandemia pressionou muito para a evasão escolar, e quando a gente pensa no ensino médio, que a evasão de estudantes negras e negros é significativamente maior, não é, do que estudantes brancos no ensino médio. Essa pressão, você analisa a PNAD contínua, tem um estudo da Perseu Abramo recente também mostrando que em 2016 tinha muita gente já da juventude indo para o mercado de trabalho para ajudar a família, etc. E você nota justamente essa evasão. E aí, como fazer, né, para convencer, diante de tudo isso, ainda esse adolescente que a universidade é o lugar, né? Quer dizer, muitas vezes ele não está se vendo possível porque é isso que foi, sabe, colocado para essa pessoa. Então, fica difícil mesmo. Agora, eu acho fundamental e notar que a juventude negra, desde o início do século XX, vinha pressionando as instituições porque percebeu justamente que esse é o caminho mais direto para o trabalho digno, para o bem viver, infelizmente, porque é um status também a educação superior. Para além desse pleno desenvolvimento da pessoa, mas é a oportunidade de trabalho, é a oportunidade de um trabalho digno com uma condição. Então, isso acho que ainda é algo que precisa ser trazido, né? E quando a gente pensa o que foi essa pandemia, o tanto de desigualdade, e o quanto isso se aprofundou, a gente percebe por que está mais difícil. Então, as instituições de interesse público precisam ter um enfoque, né? Hoje de manhã, estava falando com a Band News justamente sobre trabalho, e eu falava, aqui podem ser questões para o próximo governo. Olha, é preciso que a gente veja não mais só desenvolvimento econômico, sabe, os índices econômicos. É necessário a gente falar sempre em desenvolvimento socioeconômico e pensar os direitos sociais, e aí está tudo junto, não de forma fragmentada, só trabalho, só educação. Trabalho, educação, saúde, tudo isso faz parte de uma rede que pode levar uma pessoa a uma evasão escolar ou não, que ela se veja possível no ensino superior. Então, acho que é um momento estratégico para que a gente pense isso. Então, achei interessante até o que você falou, Ana, porque justamente a pergunta é feita por uma mulher, né, que é lá do Quilombo Rural do Barroso, a dona Ana Célia. Então, quando você traz a figura da sua mãe, eu logo faço essa ligação com a dona Ana Célia, preocupada aí, provavelmente, com as pessoas que convivem com ela lá no Quilombo, na Bahia, né? Daniel, tem mais uma pergunta aqui que eu queria fazer. A gente está nesse ano que a gente poderia revisar a lei, e aí, por conta disso, existem 67 projetos de lei no Congresso que propõem alterações na lei de cotas. Esse levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e a associação diz que, desses 67, 31 tentam restringir os efeitos da lei, ou seja, diminuir e dar passos aí para trás na lei. São 31. Diante disso, eu te pergunto, como é que se protege a lei de cotas no Brasil? Com pressão política. Eu acho que é necessário organização, né? E ter... Porque vai depender muito do que a gente vai ter no próximo ano. A gente tem que também lembrar disso, né? O que tem sido, em termos de governo federal, é uma pauta que coloca a gente na defensiva, né, em relação às conquistas de direitos fundamentais. Então, isso um pouco vai direcionar se a gente vai poder ir mais para o ataque, né? Pensando aí nas metáforas futebolísticas, né? Então, se a gente vai poder dar passos para frente e aí procurar tudo que a Ana falou aqui, que eu estou de total razão, que a gente precisa pensar para além da lei de cotas, né? A gente precisa pensar a permanência, a gente precisa pensar esse ingresso no mundo do trabalho de forma qualificada, sair, né, do que tem nos pressionado a sempre estar nessa narrativa de segurança pública, de genocídio da juventude negra. Então, tudo isso vai demandar, antes de mais nada, agora em outubro, né, que a gente faça um papel legal, aí, olhando para candidaturas negras, e a Coalizão Negra por Direitos, o CERT é da fundação da Coalizão, sempre debateu lá isso, né? Teve um evento sobre isso recentemente, de quilombo no parlamento, quilombo no legislativo, ou seja, votar em candidaturas negras é um excelente começo, porque é no Congresso que isso vai se dar, sobretudo. É importante que a gente às vezes fica só no executivo, né? Quem vai ser o presidente? E esquece que, na verdade, é no Congresso que a gente tem que fazer diferença
para que isso seja viável como continuação de política, não perder diversas leis, como a lei de cotas. Então, acho que é começando por aí. Ana, você até falou sobre isso, acho que na sua primeira resposta, que é a questão de ter poucas pessoas na pós, né? Tem o levantamento aqui do CAPES. O CAPES é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. E aí mostrou que apenas 29% dos alunos eram pretos ou pardos, e em 2019 e há menos de 1% de professores negros nas universidades públicas. Será que a gente deveria pensar... não sei se a gente deveria pensar em mais uma lei ou repensar a lei de cotas, pensando também na pós-graduação, na continuação aí da graduação? Eu acho que sim, porque quando você faz a graduação, isso não te garante que você vai conseguir ter acesso à pós ou qualquer outro mecanismo ali. Se você quer ser doutor ou mestre, não te garante. Eu acho que sim, precisa ser revista. De novo, eu reforço a minha fala, precisa ser revista e trazer ela para as pautas atuais. Que nem o Daniel falou, não adianta a gente achar que a gente fez isso, a gente vai olhar... Que nem ele falou, o Congresso. É eles que vão debater isso. O poder público é quem vai olhar. A gente está falando de políticas públicas, sim, mas vamos lá agora, vamos participar. Agora não, sempre. Tem agenda pública. Está com dúvida em quem vai votar? Dá uma olhada. Porque tudo isso interfere lá no futuro mais próximo, né, do ano que vem. Então, assim, é preciso olhar, é preciso ter esse olhar atento, ouvir, principalmente. As pessoas hoje olham assim, está ali, os políticos, está todo mundo falando. Mas, nossa, fala tão bonito. Nossa, olha como aquela pessoa é bonita. Não tem que ver isso. O que ele está propondo? Escuta o que ele está propondo. Vai atrás. Vai realmente ver se aquilo que ele está propondo vai fazer grandes modificações na sociedade, não no recorte de pessoas específicas. A gente está nessa questão das cotas no sentido muito, que nem o Daniel falou também, de a gente tem que debater, a gente tem que olhar para isso e falar, sim, a gente precisa, sim, ela é uma lei necessária e, sim, a gente tem que levar o direito a todo mundo. Porque, quando você é negro, periférico, ou você é negro e você está em situação de vulnerabilidade, independente de onde você more, região do Brasil, não chega. Você vai para a escola, você vai para lá, tem gente que vai para a escola para quê? Para comer. Garantia mínima, alimento. A gente tem a Constituição, a gente tem os direitos humanos. Quantos desses direitos estão sendo negligenciados todos os dias? A gente voltamos para o mapa da fome. E isso tudo interfere e chega a quem? Quem é a população? Que está vulnerável, que está no sistema de pobreza, que trabalha, que aí você fala, não, você está ganhando salário mínimo. O que você faz com o salário mínimo atualmente? Você vai no mercado, você vai comprar o quê? Sendo que você tem a conta de água, de luz e tudo mais para fazer. A lei de cotas incomoda, não só porque é para pessoas negras, não só porque a gente vai chegar em algum momento e está em um lugar de alta liderança ou algo do tipo. Ela incomoda porque faz a pessoa pensar. Faz a pessoa pensar nas coisas que historicamente nos deixou ali de lado. Então, para uma pessoa branca, às vezes, pode ser um pouco mais complexo entender essa realidade do nosso lado, porque não viveu. Então, é muito fácil falar assim, nossa, vai estudar. Fala para o jovem negro, vai estudar, você vai ficar aí vagabundando. Às vezes, ele está fazendo, como a gente diz, vários corre no dia, entregando comida, pintando, fazendo várias coisas para colocar o quê? Um prato de comida naquele dia. Então, sim, lei de cotas a gente tem que ter nas esferas, tanto da graduação como pós, quanto para docentes. Porque, se não garantir que na docência também tenha, você vai continuar, os alunos negros vão continuar sendo excluídos e vão continuar caindo naquele lugar de que, ele não é tão bom. Então, a gente precisa rever, sim, e precisa garantir que tem acesso. A gente está chegando ao final e eu queria abrir o microfone para vocês três, para a gente fazer um networking aqui. Como é que a gente pode... O que a gente encontra, né, nos corres de vocês? De que forma a gente pode criar redes? Né? E aí, queria começar com a Daniela. Pode ser, Daniela? Pode.
Bom, vocês estão vendo aqui a Ana, né? Quando eu comecei o GOI, ela veio como voluntária. Então, assim, se você não sabe, pergunte, escute, traga uma pessoa, né, que representa de verdade, né, o que você está tentando fazer. Eu acho que eu que já venho de alguns anos dessa agenda social, né, ainda falam do beneficiário, do lar, né, quando tem tanta potência que pode nos ensinar, nos moldar, trazer, né? Ainda é difícil ter dados, Daniel trouxe um dado, mas ainda é difícil ter dados racial, desagregado, né? Numa cidade como São Paulo, imagina no Brasil, que você realmente consiga olhar. Então, não dá para fazer esse exercício só, também buscando dados, que a gente também começou por aí, eu comecei por aí, né? Então, você tem que trazer a experiência, e eu acho que isso, para mim, e com isso criar a rede para o jovem, né? Então, se ele vê, igual o Daniel falou, a Ana falou, vou ver a Ana aqui, para muitos jovens, né, que eu hoje estou trabalhando, para mim já é, né, eu ver ela já é um orgulho, para também vê-las também é um orgulho. Então, criar esses espaços, né, e que o GIF continue criando espaços. A gente tem debatido no GT de Juventude como é que é a questão da raça, né? A última pesquisa que teve ano passado, grande parte dos associados do GIF investem em juventude, mas eles ainda não olham, não têm o olhar racial. Então, assim, como é que isso? Como é que não? A gente está olhando para a juventude, a maior parte deles estão falando de juventudes e vulnerabilidade, sei lá qual é o termo que estão usando, sem olhar o óculos racial. Então, acho que trazer isso para o centro, né? Se você não sabe, pergunte. Tem muita gente boa, olha aqui. Fiquei muito feliz, né, para você aprender a trocar, errar muito, né, gente? Eu, como mulher branca, no meu lugar de privilégio, falo que eu erro mais do que acerto nessa pauta, mas a tentativa de caminhar, né, de evoluir. E acho que, né, a rede do GOIN está aí para jovens em São Paulo. Tem muitas redes, né? Acho que o Prosseguir é um lugar muito importante de rede também para jovens universitários. A gente está olhando jovens que não estão no mercado de trabalho, nem estão no ensino. Então, que é um lugar que a gente quer amparar esses jovens para eles voltarem para o sistema, né? Porque aí esse é o lugar totalmente excluído do sistema. E é super difícil chegar nesse jovem, porque realmente ele não está na rede social. Ele não está. Então, criar rede de jovem para jovem, né? Um pouquinho quem está mais para frente. Então, com certeza, tem muitas redes, outras, não só do GOIN, do Prosseguir. Aqui no GIF tem algumas redes, né, de empresas, também tem redes de empresas que já estão trabalhando com a pauta de equidade. Então, olhar e se juntar. Acho que agora é a hora de se juntar. Qual que foi a pergunta até? Qual o seu corre, Ana? O que você faz? Como que a gente pode fazer rede com você? Bom, vocês podem me achar no LinkedIn, tá Inês Eurico, não tá só sem o Ana, tá Inês Eurico. Eu venho desse lugar de terceiro setor, de ESG, então, quiser trocar, quiser conversar comigo, quiser outras coisas, podem me acionar, podem me procurar pelo LinkedIn, que eu respondo. E meu corre é esse, é trabalhar com a pauta de impacto social para juventudes. É trabalhar em prol de uma sociedade mais equitativa. E trabalhar para que nós, jovens negros e negras, possamos, sim, incomodar em vários lugares, desde a política até outros espaços, porque a gente está aqui para incomodar, senão não tem graça, né, gente? Então, é isso. E obrigada pela oportunidade de novo, gente. Eu só queria chamar mais uma vez a atenção para esse... E primeiro, dizer que o GIF me encomendou, né, uma nota técnica sobre gestão estratégica de equidade racial. Aí deve estar no Sinapse, né, que é o sistema aí que tem textos do GIF. Então, instituições que estão buscando, né, ter mais informação sobre isso. Mas também falar, né, pensando na filantropia, que essa aposta, quando a gente pensa a juventude negra nesse outro lugar, né, nesse lugar de potência, de se ver possível, acho que isso tem sido muito comum também para a gente lá no Prosseguir, de algumas pessoas que já estão trintando também. Eu estou quarentando já, então também o percurso aí que a gente vai fazendo, mas vai aprendendo bastante. Para uma outra possibilidade, quando a gente pensa essas potências e tal, mas isso muitas vezes pode ficar com uma potência contida, né? Não
concretizada. E acho que vai da gente. A gente aqui está numa rede, num networking aí muito privilegiado de instituições que são muito potentes, né, para aproveitar a palavra, para fazer essa mudança e apostar. Quando eu fazia as primeiras entrevistas do programa Prosseguir, a gente ia lá para Salvador, era só Salvador e São Paulo, agora é Rio de Janeiro também. Aí os jovens olhavam para mim, nossa, você que vai me entrevistar? É o primeiro susto, né? Você é o entrevistador? Quer dizer, e é mesmo um programa para jovens negros? Não, porque até agora eu entrei aqui na sala de entrevista, mas não acreditava que podia um programa assim. Então, é importante que a gente mude também os projetos que a gente tem, que a gente apoia, fazer concretamente, explicitamente, voltado para a juventude negra. Acho que é fundamental a gente ter essa intencionalidade. Isso faz a diferença. Porque hoje a gente tem uma rede do Prosseguir em 4 edições, de 290 jovens negros, sendo que as primeiras 30 vagas que a gente fez na primeira edição foram 3.400 candidatos. Só Salvador e São Paulo. Então, tem muita demanda. A gente está falando, sim, de um grupo que precisa muito de um enfoque para que essa potência que a gente tanto fala, né, se concretize na prática. Então, estamos aí também no LinkedIn, nas redes. Aí, eu não sou tão bom nisso, mas estamos lá também. Qualquer coisa para trocar mais ideia. Tá ótimo, gente. Muito obrigada pelo tempo, participação de vocês e também pelos seus saberes, né, conhecimentos e também as suas vidas, suas histórias, né? Eu acho que é isso. Acho que quem foi que falou? No final das contas, a gente está só falando de pessoas, né? Hoje de manhã teve muito essa, foi a Tux que falou, né? A gente está falando de pessoas e é isso, né? Ouvir de vocês, das vivências de vocês já inspira e nos dá mais ferramentas para continuarmos, né? Muito obrigada pela participação de vocês. E a gente segue agora com o nosso... Não vai embora, não, hein? Tem mais coisa para a gente fazer aqui hoje, hein? Vamos lá. Obrigada, Ana, Daniel, Daniela, Karen. Agora a gente vai ver o segundo vídeo sobre saberes, a filantropia na África. E dessa vez é com Abdelharan Hassan, que é representante do Imaginal Futures, uma organização de investimento social privado que atua no Brasil desde 2012, com diversidade e inclusão para crianças e jovens. Hi, everyone. My name is Abdurrahman Hassan, and I'm part of the Imaginal Futures team. Today, I'm really excited to share with you our evolving work on decolonizing funding practices in the research space in Africa. Earlier this year, we established the Africa Education Research Funding Consortium, which is a funder collaborative that focuses on prioritizing funding to locally led and locally based research and research organizations on the continent. This initiative was a result of our own learning journey as an organization, as Imaginal Futures, about local researchers and local research ecosystem and some of the inequities that exist in the system. When we were designing our own strategy, right before we were designing this consortium, we were working on designing our own strategy, and we really wanted to learn about what are some of the factors that enable or inhibit young people from leading dignified lives. What does holistic development look like? What is the role of mentorship? What does social capital actually look like? What is social and emotional learning? So we often found ourselves relying on Western literature and Western-led research, and that is simply because we realized that African literature and African research doesn't exist on these topics. It was hard for us to find locally led research that speaks to the local context, the local culture, the local value systems, that we in the countries and in the context that we sought to serve. In fact, African-led research only accounts for 3% of the global research output, which is a shocking comparison compared to its counterparts in Europe or in the US. Because of this scarcity, we also realized that we are not alone in facing these challenges. As policymakers think about how they can develop their own national strategies, they often struggle to find out what works and what doesn't from research that speaks to their own context. Similarly, as funders look to inform their funding strategies, similar issues also arise in terms of finding out, what does the local context actually need? As organizations grapple with questions of scale and what programs to expand, it was also hard for them to find research that speaks to, the local factors that inhibit or enable their programs to succeed.
We also learned that the reason behind why research in Africa is only 3% as part of the global output of research is because of all the systemic issues that local researchers face. The first one is that the vast majority of research funding, which comes from northern funding institutions, is often also goes to researchers in the global north. So global north funders fund global north research organizations to do research about the continent, as opposed to them funding directly to local researchers. But even when there is actually funding to local researchers on the continent, it's often restricted with very short-term timelines, project-based, and comes with a lot of conditionalities. In fact, only when we did our exercise this year, looking at some of the research organizations on the continent, we realized that 90% of their budget is restricted, or sorry, 90% of the grants that they receive is restricted. And underpinning all of these different, the funding issues that I've just highlighted, there is a lack of trust between the funders in the global north and local researchers. This idea that local researchers are not actually able to produce quality research. And the reason is behind that is because quality is often defined by Western standards. So we wanted to take a step back and really think about how can we address some of these challenges? What is it that we can do, and what our role can be in reimagining and shifting some of that power to locally led researchers, starting by ourselves, but also hopefully influencing others in our own journey as well. That's why we established the Research Consortium, which consists of ourselves and a few funders as well that came after, that were mission aligned, that face similar issues in their own work, and were deeply keen to shift power to more locally led researchers in Africa. And as part of this process, we also learned that it's not just the funding part that is that is inhibiting the research system to thrive, but it's also a host of different things that local researchers face. And that's why, as part of our design for the Research Consortium, we have three different components that we focus on. The first one is funding. And here we're looking to prioritize unrestricted funding to local research organizations so that they can actually do what they think should be done. They can pursue the research that needs to be pursued with the methodology that they think is right, with the quality that they deem as appropriate, and that can only be unlocked by providing them with unrestricted research, unrestricted funding. The second one is capacity strengthening, and providing them with programs that can capacitate them based on their own identified needs. And then the last one is ecosystem building activities as well. So how can we support more research communication, research update, capacitating policymakers to be able to understand and interpret some of the research results. And it can be also a host of different things depending on the ecosystem needs. In this journey, we learned a lot of things. I would like to share with you maybe just the top 5 lessons. The first one is there is an incredible value of in co-creating with the intended beneficiaries, especially with something that is with the same scale as the Research Consortium. So in our design, and as part of our design of the Research Consortium, we hosted a forum that brought together almost 90 local researchers and research organizations. And our goal is to create a space for them to talk with one another and identify what are some of the challenges and opportunities that they face, and what is it that we can do as funders in the consortium to address some of these real-time challenges that they face. So we did come with some hypotheses, but we were also coming in with a lot of humility to change some of these hypotheses based on what we've heard. And so it was really important for us because as a result of that forum, we have an amazing level of insights that we have now incorporated as input into the design of the consortium. The second one is, which I just highlighted, is that it takes more than just funding. We cannot solve problems if we just throw money at them. So what does actually a thriving ecosystem look like? And what does a truly decolonizing approach look like? Funding is one part of the puzzle or the equation, but then there are other parts as well. In our context, the other parts were ecosystem building activities and capacity strengthening. In other contexts, it can be different.
but what is it that we can do beyond just the funding part that we can that can really enable the ecosystem to thrive. And then the third lesson is it's also important to start small and then bring others along with you in the journey. And what I mean by that is, as we were thinking about the research consortium, our goal was obviously to change our own practices as funders, but also bring others in. But we really did that by bringing one funder in, and then we learned about what it takes to build a funder collaborative. We brought another funder in, and then another one, and then another one, until now we have 4 in the research consortium. This is really important because it essentially exemplifies what is possible, not only for ourselves, but also for other funders to come in and see, what is it, where they can fit in. It also allows us to space to learn and course correct if needed, which is really important in any of the emerging work that we are doing as an organization. And then the fourth lesson, I'd say it's also critical to be okay with ambiguity and not knowing all the answers and ceding control. As I highlighted, as part of us providing unrestricted research, we do not dictate, what the research topics that researchers should pursue. We don't see that should be our rule. We do not see our rule in dictating what research methodologies should be pursued or what success looks like. So there is a level of comfort that we as funders need, or we as Imaginal Futures, there is a level of control that we ceded as part of this process. And it's the same level as what the other funders in the consortium are okay with ceding. And then the last lesson is create different levels of modes, create different levels or modes of engagement, realizing that different funders are at different journeys in their own approach and in their own work. Some funders can be very, very committed to the work. Some are interested but cannot be committed because of some organizational practices or structures. So how can we create a network or a structure that can invite everyone in based on some principles that we can all share, knowing that some funders can be very advanced in their own thinking and have a lot of flexibility, and others also can be brought along in that journey, and recognizing that it is a journey for all the other organizations that we ourselves have gone through. So how can we create also the space for other organizations to do the same? I hope that was beneficial. Thank you for listening to me, and have a great day. Ótimo. Agora, para quem está assistindo a gente virtualmente, nós vamos ter um intervalo e voltamos só às 4 horas com o nosso último painel, que é sobre democracia, desigualdade, economia, desenvolvimento. E, para quem está aqui, nós vamos ter uma apresentação super especial do grupo Oroiá, que vai trazer um musical para a gente, com diferentes ritmos e instrumentos do Senegal, do Guiné e de Mali. Serão tocados em Ongni, Tama, Sabar, Djembe e Dunus. Eles estão também numa formação diferente para se apresentar aqui hoje, com 3 percussionistas. Vou apresentá-los. O primeiro é o André Peruca, que trabalha com mestres de cultura afro-brasileira e do oeste africano há 15 anos. O segundo é o Maísa Mbaye, percussionista de sabar, um tambor tradicional do Senegal. Ele é nascido em família de músicos e é professor de percussão e tocou em diversos países do mundo. Já o terceiro é o Salvor Seck, griot senegalês, mestre de sabar também. Trabalhou por anos na Escola de Areia, uma importante instituição de cultura no Senegal. Muito obrigada pela presença deles. Vamos aplaudi-los.